Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria, estamos aqui mais uma vez juntos para estudar esse texto, que por diversas vezes é utilizado por algumas pessoas para respaldar, para dar uma defesa em relação à imortalidade da alma. É interessante porque algumas dessas pessoas, quando elas usam o texto de Apocalipse capítulo 6, elas descrevem que para nós que defendemos a mortalidade da alma, que o livro ele é místico, ele é simbólico, ele é muito cheio de símbolos sem significado. Porém, lamentavelmente, em alguns pontos, para favorecer aquilo que se acredita, logo acaba-se então extraindo-se pontos para favorecer aquilo que se é defendido. Mas observe aqui uma questão. O capítulo 6, irmãos, do livro de Apocalipse, a gente tem que levar em consideração os seguintes pontos. Primeiro, o Apocalipse em si foi escrito por quem? Qual é o sentido dos seus escritos e para que tempo ele foi escrito? Bem, a gente sabe que João escreveu o Apocalipse com total propriedade para nos revelar assuntos sobre o tempo do fim. E é um livro escatológico demais, né? Um livro onde fala sobre questões do tempo que ainda vai acontecer. E nesse ponto, especialmente, quando João começa aqui a abrir os 7 selos, e descrevê-los, a gente entende, irmãos, que cada selo desse era um período que a igreja iria passar. O primeiro selo vai do ano 31 ao ano 100. O segundo selo vai do ano 100 ao ano 313. O terceiro, do 313 ao 518. O quarto, de 538 até 1517. Agora entra no quinto selo, que é de 1517 até 1755. Esse período, irmãos, é considerado pela história como o período de supremacia papal, onde muitos cristãos foram perseguidos e mortos. Então, assim, João tem uma visão de algo lá na frente, bem lá na frente, que iria acontecer com aqueles que iriam ser obedientes a Deus e que seriam martirizados e que morreriam. Isso não só serviria para trazer segurança para os seus leitores, levando em consideração que João estava ilhado, estava preso, e ali ele estava dizendo o seguinte: vai acontecer muitas outras coisas, semelhante àqueles que nós iremos passar também. Porém, embora, claro, João foi morto, o único dos discípulos que morreu de morte natural, a gente pode dizer com propriedade que morreu lá, mesmo na ilha de Patmos, segundo nos é revelado. Porém, o que João está nos assegurando, irmãos, aqui, é que haveria muitos martírios daqui para frente. E isso também era para deixar confortados os seus leitores. Agora, quando a gente vê essa expressão aqui, e João começa a descrever, Apocalipse capítulo 6, e eu vou ler aqui a minha Bíblia, e o verso 9 ao verso 11, o texto diz assim: E havendo aberto o quinto selo, ou seja, a revelação lhe foi dada para o ano 1517, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda mais um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, ou seja, mais pessoas iriam ser martirizadas também, como eles foram. E aqui diz assim: e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Me responda aqui uma questão. Se esse assunto aqui é literal, não é simbólico, então nós devemos entender que essas almas, e interessante, é literal, as almas das pessoas que morreram pela causa de Cristo, estariam elas acotoveladas em um altar, juntas ali, imprensadas e angustiadas? Porque, de fato, se elas fossem, se isso aqui é literal, elas deveriam estar, na verdade, usufruindo da glória eterna, usufruindo da presença de Deus no paraíso. Porém, não é essa a mensagem que João quer trazer aqui. João está dizendo que o sangue, que a vida, e é interessante essa expressão, sangue e vida, porque sangue e vida no hebraico é o mesmo termo nefesh. Nefesh, irmãos, é alma viva ou pessoa. Nunca nefesh é traduzido por alma imortal. No Antigo Testamento, tanto quanto no Novo, as expressões que envolvem nefesh sempre quer dizer ser vivo, alma vivente, criatura vivente, pessoa. Lembra-se que nós lemos ontem, e quando falamos sobre as pessoas que se salvaram do dilúvio, e ele chegou a descrever no capítulo 3 e o verso 20 de Pedro, quando fala assim: e apenas 8 almas se salvaram pelas águas. Eu pergunto, as almas ali eram almas desencarnadas?
Quando Jacó sai do Egito, a Bíblia chega a descrever assim, e saiu Jacó do Egito com 70 almas. A pergunta que eu faço, essas almas eram mortas ou eram vivas? Então, assim, a descrição de almas significa, na verdade, pessoas. E quando aqui fala que as almas clamam, as pessoas clamam de maneira metafórica, simbólica, ilustrativa, para mostrar que elas clamam por justiça. Não é as pessoas em si, porque elas estão mortas. Mas o que Deus está dizendo aqui nessa abertura do quinto selo, na revelação para João, é para mostrar que as vidas daquelas pessoas que foram martirizadas, elas irão receber a sua recompensa. Por isso que foi dada aqui a expressão de que foi-lhe dado vestes brancas. É a mesma explicação, irmãos, que está em Gênesis 4, verso 10. Lembra-se da expressão quando Deus chega para Caim e fala assim: o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E a expressão sangue também é nefesh. Então é como se dissesse, olha, a alma do teu irmão clama a mim. Mas ela fala a alma do sangue. Isso é interessante. Então quer dizer, quando algo acontece de injustiça, o sangue clama por justiça, mas é um sangue metafórico, é uma questão que ilustra. Não é, o sangue não clama, o sangue não fala. Naquilo, na verdade, irmãos, era uma demonstração de que a pessoa que morreu por uma causa injusta, ele foi injustiçado, clama-se por justiça. É interessante. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 4, deixa eu ler para vocês esse texto, que eu achei ele muito interessante. Olha, Hebreus 11, verso 4, é o mesmo que faz menção ao 4:10, tá? Do livro de Gênesis. Olha só, Hebreus capítulo 11 e o verso 4, nessa tradução o texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, quando dando Deus, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Como assim, depois de morto ainda fala? Isso também deve ser atrelado, ou pode ser atrelado, àquele texto de Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que dormem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse suas fadigas e suas obras o acompanhem. As obras vão falar de maneira metafórica pela ação de vida que eles tiveram. E esse texto de Apocalipse, irmãos, nos deixa muito claro que ali não é almas que estão clamando, mas são a justiça de Deus que vai recorrer à justiça, à injustiça que eles sofreram. Eu vou dizer para vocês aqui que eu não estou sozinho. A Igreja Adventista não defende esse termo sozinho. Mais uma vez, eu vou citar dois personagens, Albert Barnes, que é um presbiteriano, e o Adam Clarke, que nós falamos sobre ele falamos sobre ele ontem, né? Quando ele menciona também a defesa. Olha, eles são imortalistas, tá? Eles creem na imortalidade da alma, mas esses textos eles não usam como tal. Olha o que é que diz o Adam Clarke sobre este assunto. Seu sangue, como o de Abel, clamava por vingança. Nós, às vezes, dizemos, sangue clama por sangue. A mesma expressão é dita aqui pelo Albert Barnes, né? Quando fala assim, ó, naturalmente, fazendo justiça, deixa eu só voltar aqui ao ponto. Tá. Apocalipse não fornece prova dessa doutrina da imortalidade da alma, mas isso de nenhum modo invalida seu claro reconhecimento de que a passagem deve ser vista de modo figurativo, não literal. Isso é tudo o que desejamos estabelecer do seu testemunho. Como autor pode reconhecer isso e ainda crer que a passagem apoia a imortalidade da alma, ele não explica. Aqui ele não fala em relação a essa explicação, mas ele endossa que esse texto não é literal, principalmente, e também não deve ser defendido dessa maneira. Então, para que a gente possa entender aqui, de maneira ilustrativa ou representativa, era como se houvesse uma pessoa sofrendo justiça dentro de um tribunal e levantado o seu caso diante da justiça, a pessoa já morreu, tá? A pessoa não está ali, mas a condição de que ela viveu clama por uma justiça. A gente vê isso muito na televisão, né? Quando a gente assiste uma pessoa que morreu há tanto tempo e agora o seu caso vai ser revelado, agora vai ser justiçado, a pessoa já morreu, mas a justiça clama que alguma coisa seja feita. Em relação a esse assunto, eu queria ler com vocês e concluir aqui o estudo de hoje, um livro chamado Assim Diz o Senhor. E olha o que ele fala aqui embaixo sobre este assunto. Ilustrando o período de vingança dos justos, podemos citar um caso judicial. O criminoso executa seu intento, tira a vida de alguém,
Aí começa uma peça judicial. Mas enquanto o criminoso não for julgado, enquanto não receber a sentença judicial, a vítima, através do processo, estará clamando por vingança. Permanece até que a justiça seja feita. Assim, no caso de Apocalipse 6, 9 e 10, o sangue dos justos ainda permanece clamando por vingança, até que os criminosos sejam julgados e sentenciados pelo tribunal divino. Aqui é interessante a significação, a explicação que é dada, né? Altar, irmãos, aqui é o altar de sacrifício. Eu pergunto, onde foi o altar de Abel? No campo. Onde foi o altar de Cristo? No Calvário. Ali, na cruz. Onde foi o altar de Estevão? Na praça pública. Sabe? E onde foi o altar dos mártires, que está aqui em Apocalipse 6, 9 a 10? Foram através da queima, que muitos foram queimados, foram através das feras, que muitas feras eles colocaram dentro de feras ali para que matassem, e foram também através de matança romana, que muitos perseguiram e mataram. Então, assim, o altar ali descrito são altares decorrentes de cada situação. Abel foi no campo, Cristo foi na cruz, Estevão foi em praça quando ele foi ali martirizado através de pedras, né? Uma morte triste. Então, o altar do Apocalipse aqui, 6:9, era o altar dos mártires no período da igreja, no ano 1517 até 1755, isso é revelado pela história, e também onde ele foi mortificado, onde eles foram martirizados em vários lugares diferentes, como eu aqui mencionei. Então, irmãos, almas debaixo do altar quer dizer pessoas que estavam ali clamando o altar, onde de fato deveria ser vindicado a sua causa, e automaticamente não pessoas desencarnadas ou almas desencarnadas. Em nenhuma vez na Bíblia você vai encontrar a expressão alma viva ou alma que vive após a morte, ou inerente, a parte da morte, melhor dizendo. O que a gente deve levar em consideração que o texto aqui, com clareza, nos diz que o sangue, as pessoas, as injustiças que eles sofreram, clamam por uma justiça da qual, na volta de Cristo, não só esse grupo aqui, mas outros grupos que também serão martirizados, irão somar com eles, e de uma única vez serão martirizados. E aqui João conforta os seus ouvintes com essas palavras. Que Deus, portanto, irmão, nos abençoe e nos faça entender a Bíblia em seu contexto, dentro da sua cultura, dentro da sua crença, e que não tragamos, né? Não venhamos a trazer para cá filosofias e crenças que a Bíblia não defende. João morreu de morte natural, crendo na morte natural do ser humano, na volta de Cristo e na recompensa unicamente quando ele voltar. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que a Tua palavra, Senhor, nos auxilie cada vez mais a conhecermos melhor a Tua vontade. Que o Senhor nos use a cada dia para transmitirmos a Tua verdade e que sejamos pessoas que verdadeiramente não tenhamos vergonha daquilo que o Teu Santo e Bom Espírito nos dá ao coração e à mente, a fim de que possamos defender com propriedade. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e nos faz crer cada dia em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, agradeço a você que se inscreveu, agradeço a você que está compartilhando nossos vídeos, agradeço a você que de uma forma ou de outra nos apoia. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo. Lembrando que amanhã vamos falar sobre 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, tá? Quando fala assim, deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo quis dizer com isso? Amanhã iremos tratar esse assunto. Deus abençoe você.